assim essa tela, foi direto pro slide. Mas deu tudo certo, tá tudo tranquilo. E eu entendo, tem hora que a gente também não quer ver aula, né? Sinceramente. Falar, ai, não tô afim hoje. Eu tenho isso de vez em quando, é normal, natural. Mas vamos lá. Vou começar. Se você precisar de alguma coisa, você pode abrir o microfone e me chamar, tá bom? Já coloquei pra gravar. E aí, essa semana, olha, que bênção. Mas essa semana vocês viram um pouco sobre acidez e basicidade, né? Então a gente viu muita coisa, tudo sobre a cadeia carbônica em si, sobre a composição do carbono, o tipo de composto que ele faz. A gente viu sobre hidrocarbonetos, né, essas classificações. A gente viu todas as funções oxigenadas e nitrogenadas, que é bastante coisa. E aí, semana passada, a gente começou a ver propriedades dentro desses compostos. São os compostos orgânicos, né? Então, semana passada eu falei sobre polaridade. Eu e Ricardo, né? Os dois. Então, a gente falou sobre polaridade. A gente falou sobre temperatura de fusão e de ebulição. Acabou falando também um pouco sobre eletronegatividade, né? Que tem essas diferenças, que tem essas influências. E o que mais? E sobre solubilidade. Então, foram 3 propriedades básicas, assim, de compostos orgânicos. E aí, hoje a gente trabalha um pouco sobre o pH, né, de acidez e basicidade desses compostos. Então, para começo de tudo, isso aqui não é bem a Química 3, mas a gente precisa disso daqui para entender o que acontece no restante, né? Então, quando a gente pensa em teorias ácido-base, como a maioria dos temas dentro da ciência no geral, não só de química, a gente tem teorias que vão evoluindo, né? Então, a primeira pessoa que estudou ácidos e bases foi o Arrhenius, que é esse primeiro tio aqui. E ele falava que uma substância, quando ela é ácida, ela libera H+, ou H3O+, é a mesma coisa, tá? Só que esse daqui é como se ele tivesse hidratado, né? Então, você coloca uma substância em solução, em água normalmente, e ele vai liberar esse H+. E a base libera OH-. É fácil da gente identificar os compostos de arrênios, porque, por exemplo, eles vão ser lá HCl, né, que ele vai liberar o H+, é simples de saber. H2SO4, porque ele também vai liberar esse H+, né? Então, ele é nítido, assim. Ele é bem, tipo, bati o olho, eu sei que é um ácido de arrênios. A base de arrênios também. Então, ele pode ser, por exemplo, um NaOH, que ele sempre vai ter nessa composição, né? O OH escrito ou o H escrito também. Uma dica que normalmente acontece é que o OH, e isso vale tanto para teoria ácido-base quanto para nomenclatura de ácido-base lá, se não me engano, de Química 1, que vocês devem ter visto. O OH sempre aparece no final. Então, quando ele é base, ele tem OH e está no finalzinho da molécula. E o ácido tem o H no início, ok? Uma ajuda, né? Acho que essa aqui tá boa de exemplo de base. Então, quando a Arrhenius estudou isso, a teoria foi aceita, estava tudo bem. Até que os dois, Bronsted e Lowry, como uma teoria em conjunto, eles descobriram algumas espécies que não tem esse H+, ou não tem o OH-, na verdade, e que atuavam como base. Então ele falou, opa, peraí, vamos criar uma outra teoria para isso daqui, para englobar tudo, certo? Então eles têm lá a ideia, né, a definição de que o ácido doa H+, e a base recebe H+. E aí, dentro dessa teoria especificamente, existe o ácido conjugado e a base conjugada. O que é isso? Então, pegando um exemplo, vou tentar colocar o HCl, vamos ver se vai dar certo. Em água. Então, eu tenho lá o H2O, beleza. Isso aqui vai virar H3O+, mais o Cl-. Ok. O que acontece aqui? Como é que eu vou identificar, né, quem é o ácido, quem é a base nessa reação?
Em geral, o Bronsted-Lowry, essa teoria lida com equações inteiras. Ele pode acontecer também só com um composto, mas ele normalmente lida com equações inteiras. Justamente por essa questão de ácido conjugado e base conjugada. Então aqui, você vai olhar as espécies parecidas que estão como produto e como reagente. Então o HCl aqui, ele meio que vai virar o Cl-, né? Então o HCl, nesse caso, ele vai perder um H+, então ele vai doar esse H+. Então ele vai atuar como ácido, certo? Como eu tenho sempre na equação, eu preciso equilibrar, o HCl vai ser ácido, minha água vai ser uma base, ok? A água tem uma propriedade muito legal porque ela pode atuar tanto como ácido quanto como base, independente do lugar que ela tiver. Na verdade, de acordo, né, com o lugar que ela tiver. Então, normalmente a gente faz essas... a gente explica, né, Bronsted-Lowry com água, uma reação com água. E aí, o que acontece? Se a gente for... Então, eu descobri aqui quem que é ácido e quem que é base. Essa equação, ela é reversível. Então, ela pode acontecer de H3O+, se juntar com Cl- e virar água e ácido clorídrico de novo. Então, para esse caso, foi o que eles criaram a questão de conjugados, né? Então, o que acontece? Se a gente for fazer a volta, o H3O+, é quem vai doar aquele H+, né? Então, H3O+, é um ácido conjugado. E o Cl- é a base conjugada. Também tem a questão da coincidência, de que sempre acontece, que o que é base quando atua como produto, como reagente, aliás, o seu equivalente no produto vai ser um ácido conjugado, certo? Então, eles estão sempre em equilíbrio ali. E aí veio Lewis, que é a teoria ácido-base mais recente, que fala de pares de elétrons. Então, o ácido recebe par de elétron e a base doa par de elétron. O mais comum aqui é a base, que é uma muito, muito famosa, que inclusive foi por causa dela, do comportamento desse composto, que não se enquadrava nem em Arrhenius nem em Bronsted-Lowry, que a gente tem a teoria do Lewis, que é o NH3, que é a amônia, ok? Então, o nitrogênio, ele tem lá 5 elétrons, né? Na última camada, ele está na quinta coluna. E aí, ele vai ter esse daqui, ó, esses dois, porque ele precisa fazer 3 ligações, ele faz as 3 ligações aqui, né? Então, ele tem as 3 ligações aqui, ele tem esse par de elétron livre aqui. E isso faz dele uma base de Lewis, ok? A base de Lewis mais famosa de todas. Ácido a gente nem fala muito, nem vou colocar muitos exemplos aqui. Então, só para a gente saber diferenciar um pouco dessas teorias, né? Aí. Beleza. A partir disso, a gente entra em orgânica agora, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um composto com OH, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir isso. Por quê? As minhas funções com OH, principalmente ácido carboxílico, fenol, que são os mais comuns, eles têm o OH, mas eles não vão perder o OH, certo? Eles são compostos orgânicos ácidos porque eles liberam H+. Então, a única coisa que eles vão perder aqui é isso aqui, ó. Aqui. Só o hidrogênio vai sair, certo? Nesse caso aqui da água também, né? Aqui também. Então, o oxigênio, ele fica. Então, por mais que tenha um OH no composto, não quer dizer que o OH inteiro vai se desprender daquela molécula. É só o hidrogênio, ok? Então, compostos orgânicos ácidos são os que têm OH, e a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com as teorias de Arrhenius, principalmente. E o que sai é só o hidrogênio como H+, ok? Então, aqui nesse caso, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Esse daqui, por exemplo. Ele ficaria lá o CH3, CH2, ligado em oxigênio, com uma carga menos, uma carga negativa, e aí ele ia ter o H+ separado dele, ok? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Essa
molécula que ficaria com uma carga negativa, o H+ ia sair da molécula e caracterizando isso como um ácido, ok? Beleza. E aqui tem força dos ácidos, né? Então, os álcoois são ácidos fracos, mais fracos que a água. Depois disso vem os fenóis, que são um pouco tem um pouco mais de força. E o composto orgânico mais forte, mais ácido, é o ácido carboxílico, até que tem um nome, né? Ele só não é mais forte do que os ácidos inorgânicos, tá? Porque ele tem, o que determina a força de um ácido e de uma base, é a facilidade dele dissolver e soltar aquela parte ali da molécula. Então, dentro dos ácidos inorgânicos, HCl, HNO3, H2SO4, eles têm mais facilidade de soltar o H+, do que o ácido carboxílico tem, tá? É assim que a gente define a força. Quando a gente pensa nos compostos básicos, aí a gente vai lá para a teoria do Lewis. Por quê? Eu vou ter as funções nitrogenadas, justamente por causa daquele par de elétrons livres dos nitrogênios, tá? Então, a gente tem também aqui um aumento da basicidade. Se ele for uma amina aromática, ele é menos forte, né, do que o NH3, e depois ele vai aumentando. Então, a amina terciária é um pouquinho menor, a primária é um pouquinho maior, e a secundária é a base mais forte de todas elas, ok? A gente tem também compostos anfóteros, que eu dei uma olhada no material do Ricardo, eu não lembro se tinha isso daqui lá. O anfótero, peraí, é um composto que pode agir tanto como base quanto como ácido. Ele vai depender do meio que ele está inserido. E aí a gente tem essa característica desse composto aqui, que é um composto misto, né? Então ele tem uma parte ácido carboxílico e tem uma parte amina. Então, claro, se ele tem uma parte dele ácido, uma parte básico, ele vai, né? Não tem jeito. Ele pode agir tanto como um quanto como o outro, dependendo do lugar que ele tiver inserido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se ele tiver com NaOH, que é uma base fortíssima, inorgânica, ele vai atuar como ácido, então ele vai formar um sal e água. E se ele tiver com um ácido, em meio ácido, ele vai agir como base e vai formar um sal e um íon, ok? Fatores que influenciam esse pH. Para a gente lembrar um pouquinho do pH, né? Então, o pH ele tem aquela escala, que a gente sempre escreve o pH com P minúsculo e o H maiúsculo. A gente tem aquela escala de pH de 1 a 14, né? Onde de 1 até 7 é ácido, o 7 em si é neutro, e de 7 a 14 é básico, certo? Uma outra questão que a gente pode lembrar do pH. O valor de pH mais o valor de pOH é sempre igual a 14. Eles se completam, certo? O que mais que a gente tem que lembrar? A fórmula para descobrir o pH. Ele vai ser menos o log, que é o logaritmo, da concentração de H+ naquele meio. Ok? E a fórmula de pOH é menos o log da concentração de OH-. Beleza. Então, a gente tem isso daqui para fazer um lembrete, né, de pH. E a gente tem as relações de pH, de Ka, que é a força, uma constante de acidez, e o Kb é o constante de basicidade. E quando a gente aplica o log nisso daqui, a gente tem outros números que são o pKa e o pKb, tá? Então, a gente tem algumas relações aqui, ó. Quando eu aumento o Ka, eu aumento a força ácida e eu diminuo o meu pKa. Por causa dessa fórmula aqui, no pKa a gente aplica menos log do Ka, tá?
Uma outra coisa importante, se eu aumento o número de ligações π, então se eu tenho dupla ou tripla, eu aumento a força ácida e eu diminuo o pKa. E se eu tenho Kb, se eu tenho uma base ali, eu aumento o Kb, aumento a força básica e diminuo o pKb. Tem muita questão que é de comparação. Então, se você tem dois compostos, um tem o Ka igual a 2 e o outro tem o Ka igual a 4. Qual é mais ácido, tá? Então, eu trouxe isso daqui, ou tem que tomar cuidado também com Ka e pKa, né? São dois conceitos diferentes e eles são inversamente proporcionais. Então, se ele te der pKa, mesmo exemplo, 2 e 4, por exemplo, o de força 2 vai ser maior do que o de força 4, tá? Então tem que tomar cuidado com isso daqui. E aí trouxe esse esqueminha para ver se facilita na hora de fazer essa comparação, tá? Um pouquinho sobre indicador ácido-base, que normalmente são fitinhas, né? Ou são compostos que a gente coloca, a gente adiciona naquela substância para descobrir se aquela substância é ácida ou básica. A gente costuma usar, tá mais acostumado a ver, aplicação em compostos inorgânicos. A gente pode fazer isso numa solução de amina, por exemplo, enfim. Então, existem mais. A mais conhecida é a fenolftaleína, né? Que é aquele incolor e rosa. Mas eu trouxe daqui pra gente ver que tem outros. E aí, por exemplo, vai cair um alaranjado de metila, ou de metilo, enfim, na prova. Ele provavelmente vai te dar a zona de viragem para te indicar onde que ele a partir de que momento que ele fica de uma cor ou que ele fica de outra, entendeu? Então, para a gente saber que existem outros além da fenolftaleína, que é o mais conhecidinho, né? E que eles mudam as cores também, muda a zona de viragem. Então, se você quer um composto que você sabe que tem um pH extremamente alto, tipo 13, 14, você pode usar o amarelo de alizarina, porque ele vai te dar ali uma viragem muito próxima, né? Daquela cor que aquele pH que você precisa, enfim. Então tem como escolher, né? Melhores compostos. Trouxe mais para conhecimento mesmo. E aí a gente vai para a lista. Então, são alguns exercícios um pouco mais sem tanta conta, né? Enfim, que eles são talvez um pouco mais teóricos. Mas aí a gente vai fazer os 10 aqui. Então, do Enem de 2014. Grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos alcalinos. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% e 5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina, C5H5N, é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico de peixe podre. A eficiência do uso do vinagre, nesse caso, se explica pela. Então, a gente tem, ele fala pra gente vou tirar isso daqui, da pirimidina, que é um composto orgânico, C5H5N, e é o que é responsável pelo mau cheiro do peixe, né? Como é que é essa fórmula? Então, primeiro, eu vou colocar os carbonos, daquele jeito que a gente sempre faz, né? Então, ele é C5. Acho que botar assim vai ficar melhor. Vai ficar torto, mas... desenhos, né? E um nitrogênio, certo? Então, C5, N1 e agora os 5 hidrogênios. Vamos lembrar que eu preciso pelo menos de um hidrogênio no nitrogênio aqui, porque ele vai fazer essa dupla, essas duas ligações, aliás. Então, vou ter um hidrogênio aqui e depois outros 5. Eu vou colocar esses 5 meio aleatórios e vou colocar um aqui. Ficou ruim o espaço, né? Esqueci de contar isso. E aí, fazendo as ligações. Então, eu vou ligar isso aqui.
acho que era mais ou menos isso mesmo. Ele vai ter, como ele tem 5 hidrogênios só, ele vai ter dupla em algum lugar. Eu não lembro exatamente onde que era. Mas aqui ele fez 3. Aqui 2. 3, 4. Esse hidrogênio tinha que estar aqui, né? Ele vai alternar. Aqui é dupla. Aqui vai fazer 4. Aqui 3, 4. Ah, e agora? Eu não lembro como é que é a primidina. Ok. Opa. Aqui. Aqui. É isso. Lembrei. Beleza. É isso daqui. Então, ele tem 3 ligações duplas aqui, né? Aí ele estabiliza todo mundo. E 3 ou 4, acho que é 3 mesmo, tá certo. E aí tem os 4 hidrogênios. 2, 3, 4. Ah, tá faltando um aqui, ó. Vou botar aqui no meio. Gente, a criatura não pensou em nenhum momento no espaço pra desenhar isso daqui. Que benção. Aí, pronto. Ok. Então a primidina é mais ou menos isso daí. E ela tem esse nitrogênio, né? O nitrogênio, como eu desenhei lá atrás, ele faz 5 ligações. Tem lá as 3 outras. Não, ele faz 3 ligações, tem 5 elétrons. E ele tem esses 2 elétronzinhos aqui, né? E por causa desses 2 elétrons, ele tem um caráter básico, ok? Quando a gente tem a mistura de um ácido e de uma base, a gente tem a neutralização daquilo ali. Então, a neutralização para cheiro é literalmente o que a gente pensa, né? Ele vai neutralizar aquele cheiro ali ruim, que é o que acontece nessa questão. Normalmente, a gente tem que lembrar que a mistura de ácido com uma base, ela forma sal, então um sal qualquer, e água. Então, isso serve para qualquer tipo de química, ok? Então, essa equaçãozinha aqui ela é muito importante. E aí ele vai formar um sal, que não tem cheiro nenhum, e água, que é a proposta do exercício, tá? Então, a eficiência do uso do vinagre se explica por causa da sobreposição de odor, propiciada pelo cheiro característico do vinagre, o que não é, porque ele não vai sobrepor, ele quer tirar o cheiro de tudo, ele não está querendo trocar de peixe por vinagre, né? Solubilidade da piridina, de caráter ácido, na solução ácida empregada. Ele não tem caráter ácido, ele tem caráter básico. Realmente, ele vai atuar na solução básica, não na solução ácida, mas ele é uma base. Inibição da proliferação de bactérias presentes devido à ação do ácido acético. Também não. Pode ser que auxilie, mas não é por isso que o cheiro vai sair, né? Degradação enzimática da molécula de piridina acelerada pela presença do ácido acético. Também não. E reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem mau odor, que é essa daqui. Opa. Então, sempre que a gente tem um ácido e uma base, eles vão se neutralizar, que é a proposta do exercício e dessa prática aí de neutralizar esse cheiro, né? Porque eu não vou trocar, por exemplo, cheiro de peixe por cheiro de vinagre, não faz sentido nenhum. Questão 2. Também no Enem. Sabões são sais de ácido carboxílico de cadeia longa, utilizado com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estereato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. Então, eu tenho um composto, isso aqui é o estereato. Ele é de sódio porque, provavelmente,
provavelmente não, porque essa carga aqui negativa, ela é equilibrada com um átomo de sódio positivo aqui perto, tá? Com água, e aqui um ácido carboxílico e OH-. Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira mais eficiente em pH básico, mais eficiente em pH ácido ou neutro, eficiente em qualquer faixa de pH, ou mais eficiente em pH ácido ou neutro. Então ele fala aqui para mim, ó, que o ácido carboxílico é pouco solúvel em água. Então eu preciso manter minha molécula nesse formato aqui, e não no formato ácido carboxílico, né? Então eu preciso manter ele em formato íon. Para eu fazer isso, como é que eu faço, né? Se eu tiver, ele me fala que se eu tiver a formação desse ácido aqui, eu não vou conseguir funcionar, meu sabão não vai funcionar direito. Então, para eu evitar que isso se forme um ácido, eu tenho que manter ele em pH básico. Faz sentido? Que aí eu equilibro aquilo ali, mantenho ele em pH básico, para que ele não fique um ácido, ok? É uma explicação simples, mas é realmente só isso. Na aula da semana passada, eu falei um pouco sobre sabão, sobre como que o sabão funciona, o tipo de cadeia que ele tem que ter, que acaba que cai muito, principalmente no Enem, sabão é muito cobrado. E a gente quase não vê sobre, né? Mas é bem tranquilinho, tá tudo lá na aula da semana passada. Eu falei sobre processo de lavagem, de limpeza, sobre solubilidade, sobre polaridade, então tá tudo lá, tá bom? Ui. Beleza. A próxima. O vinagre é uma mistura de vários ingredientes, sendo o ácido etanóico o principal componente. A única substância que tem caráter ácido maior que o ácido etanóico é. Então a gente tem aqui 5 opções, né? 5 alternativas. E ele quer descobrir pra gente, ele está perguntando pra gente qual que tem maior caráter ácido. Uma outra questão que influencia no caráter ácido é a presença de halogenetos. Não sei se você conseguiu pegar a aula do Ricardo, mas tinha lá falando sobre isso. Então, o ácido etanóico aqui, para a gente comparar com o restante. O ácido etanóico ele é composto de MET e ET, então 2 carbonos. Ele começa com CH3, CH2. E esse H aqui, na verdade, ele já é o OH, né? Que é um ácido etanóico. Então, isso aqui é a fórmula do ácido etanóico pra gente. Eu sei que um ácido carboxílico, ele é o composto mais ácido de todos quando eu penso só em funções orgânicas, né? Então, eu sei que ele é mais ácido que o hidrocarboneto, ele é mais ácido que o álcool, ele é mais ácido que a amina, óbvio. Então, eu fiquei aqui, ó, com ácido carboxílico e um halogeneto, né? Que é um hidrocarboneto com halogênio. Nesse caso, dentro dessas duas opções aqui, o que me faz ser mais ácido é o fato de ter a função ácido carboxílico e um cloro, que é um dos halogenetos, né, que atua aí nesse aumento da acidez. Então, esse daqui também não é, porque se eu for comparar cloro com cloro, os dois meio que se equilibram ali, né? Então, vou comparar o restante da cadeia e é claro que um ácido carboxílico ficaria muito mais ácido do que só um restante de hidrocarboneto. Okay? Esse tipo de questão ele é mais de interpretação da molécula, né? Então, você pega ali e compara as alternativas, não tem muito assim,
esse aqui, tipo, um ácido etanóico é mais ácido que um ácido propanóico. Então, você tem que analisar direitinho a cadeia, comparar os compostos, enfim. De novo, comparação. Então, considerando os compostos 1, 2, 3, 4, ele quer saber qual que a gente pode afirmar aqui. Então, todos eles apresentam o OH alcoólico. Então, eu tenho ali um ácido carboxílico, tem um fenol, aqui tem um outro fenol e aqui tem um álcool. Acho que de cá é álcool, né, também. Beleza. De cara, a primeira tá errada. Porque se eu tenho um ácido carboxílico, os meus OHs não são todos alcoólicos, né? Então, se eu não tivesse essa primeira opção aqui, essa primeira molécula, todos eles seriam, beleza. Apenas os compostos 2, 3 e 4 apresentam o OH alcoólico. A gente não considera o fenol, apesar dele ser uma variação do álcool, a gente não chega a considerar ele como OH alcoólico. Ele tem uma química diferente por causa desse anel benzênico, tá? Então, seria se fosse 3 e 4. Ok, também não é. Somente o composto 1 tem caráter ácido. Então, o ácido carboxílico, ele é o mais ácido. Mas, fenol é o segundo mais ácido e álcool tem uma certa acidez também. Então, essa daqui também não é. 1 é o mais ácido deles, mas não é o único com caráter ácido. Os compostos 1 e 2 têm caráter mais ácido que os demais. Beleza, ácido carboxílico é o mais forte, fenol vem logo em seguida, e realmente o 3 e o 4 são álcoois e tem uma acidez um pouco mais baixa. E aqui, por último, pra gente ver qual que é o erro dele, né? Então, compostos 1, 2 e 3 não têm ação sobre o indicador. É claro que tem, porque se eles são ácidos, eles vão ter ação sobre indicadores ácido-base. Então, letra D. Beleza.